Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante através da história, voltando aos tempos bíblicos para explorar uma das narrativas mais fundamentais da humanidade: a história dos descendentes dos filhos de Noé. Quem foram Sem, Cam e Jafé? E como, segundo a tradição, eles deram origem a todas as nações do mundo. Se você tem curiosidade sobre as raízes da civilização e como diferentes povos se espalharam pela Terra, este vídeo é para você. A história começa logo após o grande dilúvio. A Bíblia, no livro de Gênesis, nos conta que toda a humanidade foi salva através de Noé e sua família, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé, e as esposas deles. A partir desses 3 filhos, a terra seria repovoada. Gênesis capítulo 10 é conhecido como a Tabela das Nações e é um registro genealógico impressionante que detalha como os descendentes de cada filho se espalharam e formaram os povos que conhecemos na antiguidade. É como um mapa ancestral, e hoje vamos decifrar esse mapa juntos. Vamos começar por Jafé, o filho mais velho de Noé, segundo algumas tradições. A bênção de Noé para ele foi: alargue Deus a Jafé e habite ele nas tendas de Sem. Isso sugere uma expansão territorial e uma relação próxima com os descendentes de Sem. De fato, os descendentes de Jafé são tradicionalmente associados aos povos que se espalharam para o norte e para o oeste, ocupando as regiões costeiras da Europa e da Ásia Menor. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Cada um desses nomes está ligado a um povo ou região. Por exemplo, Javã é amplamente associado aos gregos jônicos. Seus filhos, Elisá, Tarsis, Quitim e Dodanim, são ligados a Chipre, talvez a Espanha e a outras ilhas e regiões costeiras do Mediterrâneo. Gomer é frequentemente conectado aos Cimérios, um povo antigo do norte do Mar Negro. Magog é um nome que aparece em outras profecias e é ligado a povos do extremo norte, talvez os citas. Madai é o ancestral dos Medos, que formaram o poderoso Império Medo-Persa. Tubal e Meseque são ligados a regiões na Anatólia, a atual Turquia. Essa linhagem de Jafé, portanto, representa a raiz dos povos indo-europeus, que se estabeleceram desde a Índia até a Europa Ocidental. Agora, vamos falar sobre Cam, o filho do meio. A história de Cam é um pouco mais complexa devido ao incidente em que ele viu a nudez de seu pai. A maldição proferida por Noé não foi sobre Cam, mas sobre seu filho, Canaã, prevendo que ele seria servo de seus irmãos. É muito importante notar que essa passagem foi historicamente mal interpretada e usada para justificar atrocidades. Mas a Bíblia não apoia de forma alguma essa interpretação. A maldição era específica para Canaã e seus descendentes, não para todos os filhos de Cam. Os descendentes de Cam se estabeleceram principalmente na África e em partes do Oriente Médio. Seus filhos foram Cuxi, Misraim, Puti e Canaã. Misraim é o nome hebraico para o Egito, então seus descendentes são os antigos egípcios, um dos maiores impérios da antiguidade. Cuxi está associado à região ao sul do Egito, a Núbia, que hoje corresponde a partes do Sudão e da Etiópia. Puti é geralmente identificado com a Líbia e outras áreas do norte da África. E Canaã, claro, é o ancestral dos cananeus, os habitantes da terra que mais tarde seria prometida a Abraão e seus descendentes. Um dos descendentes notáveis de Cam, através de Cuxi, foi Nimrod, descrito como o primeiro homem poderoso na terra e fundador de grandes cidades na Mesopotâmia, como Babel, Ereque e Acade, na terra de Sinar. Isso mostra a influência e o poder que os descendentes de Cam também exerceram no mundo antigo. Por fim, chegamos a Sem, de cuja linhagem viria uma figura central na história da fé: Abraão. A bênção de Noé para Sem foi: bendito seja o Senhor, Deus de Sem.
Isso indica uma relação espiritual especial. O nome Sem significa nome ou renome, e de fato é da sua linhagem que surgem os povos semitas. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Elão deu origem aos Elamitas, a leste da Mesopotâmia. Assur é o ancestral dos assírios, que construíram um dos impérios mais temidos da história. Arã deu origem aos arameus, cujo idioma, o aramaico, se tornou a língua franca do Oriente Médio por séculos, sendo inclusive a língua falada por Jesus. Lude é associado aos lídios, na Ásia Menor. É da linhagem de Arfaxade, filho de Sem, que a narrativa bíblica continua de forma mais detalhada. De Arfaxade descende Éber, de quem se acredita que venha o termo hebreu. E de Éber, gerações depois, nasce Abraão, o pai do povo de Israel e uma figura central para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Portanto, a linhagem de Sem não é apenas sobre a formação de nações, mas sobre a linhagem da promessa messiânica, o fio condutor da redenção que percorre toda a Escritura. Os povos semitas incluem não apenas os hebreus, mas também os árabes, assírios e muitos outros grupos do Oriente Médio. Então, o que podemos concluir dessa tabela das nações? Primeiro, ela nos oferece uma visão fascinante de como os antigos hebreus entendiam o mundo ao seu redor. Para eles, todas as nações, por mais diferentes que fossem, compartilhavam uma origem comum, descendendo de uma única família que sobreviveu ao dilúvio. Isso traz uma mensagem poderosa de unidade humana. Apesar de nossas diferenças de cultura, língua e aparência, todos fazemos parte da mesma grande família humana. Segundo, essa genealogia estabelece o cenário para o resto da história bíblica. Ela nos mostra como os israelitas se viam em relação aos seus vizinhos, egípcios, cananeus, assírios, babilônios. Eles eram todos parentes distantes, mas com destinos e alianças divinas muito diferentes. A história de Israel não acontece no vácuo. Ela está entrelaçada com a história de todas essas outras nações, descendentes de Sem, Cam e Jafé. É incrível pensar como essa narrativa antiga, registrada há milênios, tentou explicar a diversidade de povos e culturas. Jafé se expandindo pelas costas, Cam habitando as terras quentes da África e do Levante, e Sem se tornando o guardião de uma herança espiritual que mudaria o mundo, cada um com sua bênção, sua história e seu legado. Essa exploração nos ajuda a ler a Bíblia com mais profundidade, entendendo o contexto geopolítico e cultural da época. Quando lemos sobre as interações de Israel com o Egito, a Assíria ou a Babilônia, podemos lembrar que, na perspectiva de Gênesis, essas eram interações entre primos distantes. Isso adiciona uma nova camada de significado a essas histórias. Espero que esta viagem pela descendência de Noé tenha sido tão esclarecedora para vocês quanto foi para mim prepará-la. É uma história que nos conecta ao nosso passado mais remoto e nos lembra da complexa e maravilhosa tapeçaria da humanidade. Muito obrigado por assistirem até aqui. Se você gostou deste conteúdo e quer aprender mais sobre as histórias fascinantes da Bíblia e da Antiguidade, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou mais interessante sobre os filhos de Noé. Um grande abraço e até a próxima.